Olá, você está no Viajando pelo Conhecimento. Que bom que você está conosco aqui nesse sábado pela manhã. Bom tê-lo aqui. E hoje estou aqui com a professora Fernanda e nós vamos conversar sobre um tema que está aí, atual, né? Total. Estamos tendo as queimadas, que parece que são infindáveis no Brasil, né? Esse problema que se avoluma cada vez mais. Cidades que a gente vê, de repente, na televisão desaparecem embaixo da nuvem de fumaça e tal. E pensando em biologia, professora Fernanda, como é que a gente pode entender os impactos disso? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a professora Fernanda Toscani, da área de Biologia, e justamente a gente vem para esse bate-papo totalmente atual, né, para contextualizar a vocês os impactos ambientais, não somente decorrentes das queimadas, né, professor, mas também do desmatamento, Exato, né, das questões ambientais, porque a gente vê hoje, a gente está num fogo cruzado. Esses dias estava conversando, né, com alguns amigos em relação à biologia e a gente chegou a uma questão. A sustentabilidade é possível? Tá, mas daí a gente começou a pensar, nunca se falou tanto sobre desmatamento, sobre poluição, sobre queimadas, mas também nunca se poluiu tanto como a gente polui hoje. As coisas são totalmente descartáveis, né? O aumento do consumo ele é totalmente notório, a não utilização correta da destinação dos resíduos também não é adequada. Então a gente nunca viu tantas problemáticas ambientais como a gente vê hoje. Eu acho que isso é bem importante, né, para o pessoal que está nos assistindo, porque é um tema muito atual. Então, em qualquer momento... Recorrente para aquele que vai fazer uma prova de Enem, por exemplo. Vestibulares em geral, né? Sim. Porque a gente precisa entender hoje esses impactos relacionados à atividade antrópica, à ação humana. E a gente vê que desde, né, a gente agora fazendo o link ali, desde a questão de Revolução Industrial, a gente vê como o ser humano vem trazendo progresso com a tecnologia, então não dá para negar essa questão, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber como também a preocupação com o meio ambiente ela está sendo descartada. E isso é uma coisa que veio se formando com o tempo, né? Porque, veja, nós tivemos ali a primeira Revolução Industrial por volta de 1750. E ali já começa uma profunda, né, degradação do ambiente, isso. né? É interessante nós dizemos que sempre Londres foi famosa pelo fog, né? Sim. Pela fog, pela névoa londrina, não sei o que e tal, pela bruma londrina. E hoje se sabe que muito daquela bruma de Londres era poluição. Sim, é o que a gente chama de smog. Era o charme de Londres, mas um charme que mostrava uma poluição. Exatamente. Né? E a gente vê, assim, hoje falando de Amazônia, né, a questão das queimadas. As queimadas não são pertinentes ao bioma Amazônia, né? Isso é bem importante a gente ressaltar. Então a gente sabe que as queimadas não estão ocorrendo agora somente. Por quê? Porque as queimadas criminosas para pasto, para instalação de agricultura, do agropecuária, né, em geral, ela já ocorre há muito tempo. Só que tem se notado que nos últimos meses... Em Bocaqueste, nos últimos meses, houve um grande aumento. E daí, às vezes, me perguntam em sala de aula, professora, mas não é comum na transição? Sim, a gente tem o bioma Amazônia fazendo a transição com o Cerrado. Sim, ali naquela região de transição, por exemplo, com Mato Grosso, normal a gente ter uma queimada. Agora, no meio do Pará... É estranho. No mínimo estranho, né? No mínimo então a gente tem que ter essa reflexão também. E eu acho que é muito problemática a questão do garimpo também. O garimpo, né, que está acometendo a região da Amazônia também, que é um bioma fantástico, fabuloso, essencial, a maior biodiversidade do planeta, e nós estamos deixando, né, de lado pela ganância. E essa biodiversidade mesmo, ela poderia, se nós pensarmos em termos de empreendimento, né, ela poderia ser um grande empreendimento. Claro. Não é necessário que se coloque gado lá, outra coisa. Não, a própria diversidade ali seria um meio de gerar lucro, de gerar empreendimentos, porque né? Eu acredito que a própria floresta, né, e a gente teve lá, quando a gente teve lá a Eco 92, tinha lá a preservação das florestas, e era usar a floresta de forma sustentável. Então, na verdade, a gente tem que aprender a usar a nossa floresta no sentido de ter um benefício com ela, mas que seja uma forma sustentável, preservando, deixando aquilo que tem de melhor, não explorando, porque hoje o que nós fazemos é exploração. E é interessante a gente colocar, né, que nós costumamos dizer que historicamente a nossa postura
Ah, é porque nós fomos explorados por portugueses, né? Fomos colonizados por Exato. portugueses. Eles vieram aqui só para explorar isso, aquilo, outro. Mas não é bem assim, não, viu? Já no período do Brasil colonial, quando eles estavam extraindo o pau-brasil enlouquecidamente, os próprios portugueses, e isso está lá para quem quiser ver, os próprios portugueses fizeram algumas leis impedindo, segurando um pouco a extração de pau-brasil. Quer dizer, não é bem assim a nossa forma de ser ainda aquele estilo colonial. Tá certo, os portugueses vieram para cá para explorar, sim. Pensaram nisso como um grande empreendimento? Sim, mas mesmo eles se preocuparam de repente que esse empreendimento não desse certo por falta daquilo que gerava o lucro, que era o pau-brasil. Então, inclusive, eles vão tentar segurar um pouco a extração excessiva. Exato. E o pau-brasil já é Mata Atlântica, né? Que é entrada, que é um bioma de entrada ali, litorâneo, né? Então, e também hoje, se a gente for pensar, a gente tem 7%, algumas bibliografias colocam 10% da cobertura original, né, no nosso país, sendo que era um dos biomas mais abrangentes junto com a Amazônia. E o que é extremamente preocupante é que dizem alguns entendidos, né, que nós estamos muito próximos, em termos de desmatamento, de chegarmos a um nível que se torne quase irreversível. Exatamente. Né? Na verdade, as problemáticas, porque às vezes a pessoa fala assim, exploraram tanto, mas a gente nem tá vendo problema, nem teve tanta consequência da exploração da Mata Atlântica, nem teve tanta consequência de explorar a Amazônia. É o que a gente tá vendo hoje, aquecimento global. Aquecimento global é um fenômeno decorrente principalmente da emissão dos gases, né, do efeito estufa, CO2 principalmente, mas quem que captura CO2? E agora, perto de nós tivemos um mês de setembro que foi de um calor absurdo, né, durante alguns certos dias, que ninguém entendeu aquele calor que tivemos de uma hora para outra, abrupto, quer dizer, de onde veio esse calorão todo? E isso é consequência óbvia, né? E é bem importante aí para você que vai estar fazendo vestibular, Enem, que na verdade o aquecimento global é uma consequência do efeito estufa. O efeito estufa é positivo, porque as pessoas falam, o problema está no efeito estufa, mas efeito estufa é bom. É justamente isso que nos mantém vivos, Exato, mantém a temperatura adequada para nossa sobrevivência. Qual é o problema? O aumento da emissão desses gases que impedem que os raios solares retornem para a atmosfera. Então eles ficam presos aqui. E isso vai gerando essas consequências caóticas que nós estamos tendo, como alterações climáticas, que hoje já são percebidas, mas que futuramente vão gerar no aumento do nível dos oceanos. Cidades, né? O pessoal, os representantes das Ilhas Marshall, eles falaram que para eles o aquecimento global é similar a uma bomba nuclear. Porque a partir do momento que aumentar o nível do mar, vai acabar com tudo. Inclusive, agora eu não saberia dizer, mas tem um país na Indonésia que ele está mudando o local da capital, eu não estou me lembrando que país é agora, ele está mudando o local da capital justamente por conta disso, porque a maré tende a crescer daqui a alguns anos, e então eles vão mudar. Até 10 anos a capital estará no local mais elevado para impedir qualquer risco de... E as cidades litorâneas tendem a assumir. Além disso, a gente vai ter a perda de biodiversidade, né? Então, ursos, pinguins, né, que dependem, e, consequentemente, isso afeta o quê? Cadeia alimentar. Sim. Afeta a cadeia alimentar, vai afetar você login, né? Tranquilo. Então, é uma problemática muito maior. Eu acho que aqui a gente teria horas para debater, né, professor? Só os impactos ambientais. Mas essa relação desmatamento, queimadas, né, que são problemáticas para a questão de poluição de ar, né, porque queimada libera substâncias tóxicas, com desmatamento a gente diminui a captura de gases, então aumenta a poluição atmosférica, e lá na Amazônia a gente está tendo um problema sério respiratório na população, principalmente acometendo crianças e idosos, justamente porque são as populações mais vulneráveis, mais susceptíveis. E inclusive eu li uma reportagem esses dias que ela abordava que as queimadas e a poluição, né, gerada por elas têm causado danos irreversíveis no DNA das células pulmonares, fazendo com que os indivíduos que estão sendo acometidos tenham lesões irreversíveis. Então a gente pode listar não só os problemas, né, para o ambiente, porque são
perigosíssimos, porque vai envolver a todos nós, né? Não tem como sair, né? Esses dias eu estava falando sobre esse assunto com meus alunos, não tem como sair ileso dessa circunstância, não tem como dizer, ah, não, o problema vai ser daqui a um tempo. Não, esse é um ponto importante que as pessoas têm que cada vez mais se aperceber disso. Não é mais um problema distante de você. Não. Hoje é um problema que está ali, junto conosco, no nosso dia a dia. Não importa a tua condição social, não importa a tua casa, onde você viva, está ali. Exatamente. É o mundo que está envolvido nessa questão. Exatamente. Né? Nós estávamos vendo, eu estava vendo um programa outro dia que estava dizendo que justamente a areia do Saara, né? Partículas da areia do Saara, vem a selva da Amazônia. Exatamente. Né? Pela movimentação. E auxiliam na questão da própria manutenção. Exatamente. Quer dizer, o mundo é realmente integrado. E nós estamos quebrando essa integração cada vez que destruímos. Claro. Né? E daí começa com a nossa parte em casa, fazendo as nossas boas ações, digamos assim, cuidando, né, do ambiente, mas também da gente cobrar políticas públicas para o meio ambiente. Eu acho que aí está a grande sacada. Porque a gente vai ver hoje, a gente está em Curitiba, nós temos até um privilégio em termos um centro de reciclagem, nós temos um aterro sanitário, né, que é a destinação correta do lixo orgânico, né, no centro de reciclagem para recuperação do material reciclável. Agora, os locais onde temos lixão, poluição de solo, poluição de lençol freático, né, atração de vetores de doenças, como ratos, baratas. E de uma certa forma nós voltamos a problemas que tivemos lá na Idade Média, né? Questões de... O Brasil ainda é um país que não tem... Grande parte da população não tem esgoto, não tem saneamento básico. 70%. Isso que nós víamos lá nas cidades medievais, né? Exato. Paris passou por esse problema, Londres passou. Exato. Londres teve um dos rios mais poluídos, que foi né? o Tâmisa. Hoje é um rio limpo, digamos assim, perto do que foi. Quer dizer, nós ainda estamos, e principalmente aqui no Brasil, engatinhando até em termos de entendimento das coisas, né? De compreensão. Porque a questão de saneamento, ela também envolve saúde pública. Claro. Porque daí verminoses, né? Outras doenças. Então, é algo extremamente ligado. No nosso país, 70% do país aproximadamente não tem saneamento básico. O que é um absurdo. Que é um absurdo. Então, se você está aí na tua casa, está dando descarga, você é uma parcela privilegiada da população. Não, imagine, é uma visão, se a gente para analisar, quer dizer, imagine o tamanho do Brasil e você pensar que 70% não tem. Não tem. É absurdo assombroso, até de você pensar. Eu acho super triste, daí a gente vê como o nosso país não está voltado. Quando se fala, não, o país tem políticas ambientais, as nossas políticas ambientais são pobres, né? Infelizmente, tem ali, vamos preservar determinada questão. E eu acho que estamos um pouquinho longe ainda de uma frase que tem sido dita ultimamente, né? Servimos de exemplo. Nossa, mas essa frase que às vezes eu tenho ouvido ultimamente de servimos de exemplo para isso, eu acho que a gente não serve bem de exemplo. 70% sem saneamento básico é um exemplo? A população morrendo de esquistossomose em pleno século XXI, né? A gente tendo problemática de garimpo ilegal, contaminando, também uma observação, o garimpo ilegal libera o mercúrio na água. O mercúrio, ele vai se acumulando, ele é um material biocumulativo, ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Então não é como outras substâncias que são degradadas pelo organismo, ela fica acumulada. Então se você comer um peixe, que come outro peixe, que come outro peixe com mercúrio, você vai comer o mercúrio. Vai comer o mercúrio. E já está sendo detectado que uma grande parte da população ribeirinha, em torno da onde tem os centros de garimpo, já estão contaminados por mercúrio. E o mercúrio é um metal neurotóxico. Então ele pode provocar de problemas, né, singelos a problemas fatais, né? Então problemas sérios em termos de neurologia. E não vamos esquecer alguns recordes que nós temos aí, por exemplo, como o Brumadinho, né? Não vamos esquecer alguns recordes que nós temos aí de destruição ambiental, em que até agora, diga-se passagem, a gente não viu ninguém sendo punido. E daí as pessoas falam impactos ambientais, catástrofe ambiental. Catástrofe ambiental é o furacão que está lá na Bahamas. Isso é uma catástrofe ambiental. Isso é ambiental, né? Isso é Agora, o que aconteceu em Brumadinho, Mariana, são crimes ambientais. O que acontece nas encostas do Rio de Janeiro todo ano, morrendo uma galera, é crime ambiental. Exatamente. Porque faltam políticas públicas e também a população ter a conscientização. Por isso que a gente sempre foca que a educação é a chave de tudo. É que nem um outro ponto também, né? É como colocar
a culpa das inundações na chuva. Isso. A chuva sempre existiu, É. meu amigo. Agora, nós em que permeabilizamos o solo, Isso. nós em que impedimos que Vai o solo construir na absorvesse a chuva. encosta, Exatamente. né? Tirando toda a vegetação que absorve a água. Então, nós somos um problema. E qual é a solução? Educação. Né? E aí eu jogo a pergunta de novo para vocês. Enfim, a sustentabilidade é possível ainda? Então a gente tem que começar a trabalhar já e temos que pensar e refletir também nas nossas posições. Não adianta, a gente discutiu bem, não adianta não usar canudinho de plástico e continuar comendo um hambúrguer que é utilizado de floresta devastada. Exato. Comprar o móvel do ano que é extraído ilegalmente, usar um desodorante que libera CFC, que destrói a camada de ozônio. Então, É por isso que temos que ter cuidado e não só falar bonito, temos que fazer bonito também, Fazer né? bonito. Mudar nossos Mudar hábitos, nossas mudar atitudes. nossas atitudes. Professora, muito Obrigada, obrigado. foi Muito obrigado, ótimo, senhora Fernanda. sensacional. Um abraço a você. Abração. Esteja sempre com a gente. Bye, bye. um abraço.